2 Pedro, capítulo 3, verso 18. No final da sua carta, da segunda carta de Pedro, capítulo 3, o finalzinho da carta, ele termina a sua carta com esse verso. Olha o que o Senhor diz através da vida de Pedro: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, porque nós temos um privilégio tão grande, Senhor, de ter a Tua palavra para instruir a nossa vida. Senhor, que privilégio temos, que bênção temos, Senhor. Como o Senhor diz lá em Isaías: eu preparei todas as coisas, preparei a minha vinha, coloquei uma cerca em volta, dei tudo o que vocês precisavam. Aí o Senhor diz: que poderia mais fazer eu, que eu não tenha feito? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu tudo o que precisamos, e nós temos, Senhor, a Tua palavra, para que possamos crescer por meio dela, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Para você pôr em ordem a sua vida, além de tudo que nós já falamos desde o começo do ano, você precisa se comprometer em crescer. Você precisa se comprometer em se tornar alguém melhor. Você precisa se comprometer em não se conformar com a situação em que você se encontra, por melhor que ela pareça, ou por pior que ela pareça. Você precisa entender que você precisa evoluir, que você precisa mudar. Irmãos, e a cada livro que eu leio, que eu estudo, e quanto mais eu leio e estudo a palavra de Deus, mas eu vejo, irmãos, o quanto preciso aprender, o quanto eu preciso crescer. Porque o Senhor diz lá em Efésios, nós precisamos crescer e não ser levados como meninos por todo o vento de doutrina, mas chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, varão perfeito, homem perfeito. Homem, no grego, aí está, o perfeito está teleios, significa completo. Alguém equilibrado, alguém que tem domínio próprio, alguém que tem mansidão, alguém que tem energia no momento que precisa, alguém que sabe se controlar, alguém que aprendeu a ser manso, a ser enérgico quando é necessário, mas um homem equilibrado. É isso que o Senhor espera de nós. Homem, eu digo no sentido de ser humano, pessoa. Mulher também. Você precisa ser alguém equilibrado, alguém que recebeu graça de Deus para viver de maneira excelente, de maneira que honra o Senhor. Porque Jesus efetua uma cura, tem certa cura que Jesus efetua, e Ele ora pelo homem, e Ele diz: e aí, como é que você está vendo? E o homem diz assim: eu estou vendo pessoas, as imagens como se fossem árvores. Aí Jesus ora por ele segunda vez. Jesus não deixava as coisas pela metade. Jesus ora por ele a segunda vez, e quando ora, diz: e agora? Eles: agora eu vejo perfeitamente. Aí o texto da palavra de Deus vai dizer que tudo que Jesus fazia, Ele fazia de maneira excelente.
Então eu preciso me comprometer com um crescimento. Eu preciso me tornar alguém melhor. Em todos os âmbitos em que você funciona, você precisa ser alguém melhor. No seu trabalho, você precisa ser alguém melhor. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Seja uma pessoa melhor. Cresça, cresça. Quando o texto diz, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, não se acomode a um estado que você se encontra, independente de qual seja ele. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz lá no final do capítulo, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino e sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Não permita que seus traumas mantenham você aprisionado ao seu passado, à sua infância. Vai evoluindo, se tornando um cristão maduro. Porque uma criança se ofende com muita facilidade. Se uma criança for pegar alguma coisa e alguém que não a conhece dizer, ei menino, aquela criança já fica magoada, já quer chorar, mas é uma criança. Você não é criança. Vamos crescer? Vamos crescer? Fala para o abençoado ou a abençoada que está do teu lado. Diz ele assim, vamos crescer? Vamos crescer. Vamos crescer. Deus não espera que sejamos perfeitos de uma vez, mas que sejamos em constante crescimento. Espiritual, emocional, moral, relacional. Edom e Lois Collin que fala isso, né? Eu amo essa frase. Deus não exige de nós perfeição, mas Ele exige progresso. Eu preciso melhorar cada dia. Eu não posso, irmão, piorar, eu preciso melhorar. Tudo na palavra de Deus vai falando de algo que vai evoluindo e que vai melhorando. Pode observar que os princípios da Bíblia são de negativo para positivo, aperfeiçoamento, melhoramento. É o que Deus espera de nós, independente do que você passa. Coisas boas, seja grato e continue crescendo. Coisas ruins, que você cresça por meio das dificuldades que você enfrenta. Ezequiel está num rio, ele entra numa água que dá na canela. Depois ele entra na água que dá nos artelhos. Depois ele entra na água que dá nos lombos. Depois ele vai mais um pouco adiante e essa água não se podia tocar no chão, ele tinha que nadar. Profundidade, mudança de nível, mudança de estágio. Pelo amor de Deus, não fique como você está. E também não piore. Você tem 3 opções: permanecer como você está, que é muito difícil, ou você está melhorando ou piorando, na maioria das vezes. A vida cristã é como navegar em um barco contra a correnteza. Se você fica parado, você não fica no nível que está, você regride, você volta. Você precisa remar e continuar remando, porque se você parar de remar, você vai voltar para o lugar de onde você veio. Eu preciso continuar crescendo. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Qual é o nosso objetivo de entender essa palavra? É que a vida cristã saudável é uma vida de desenvolvimento contínuo. Eu preciso me tornar melhor a cada dia. Como é que entra ano e sai ano e você fica do mesmo jeito? Como é que passa o tempo e você fica igual à mesma pessoa? Irmãos, em nome de Jesus, vamos mudar isso. Para que haja uma mudança, primeiro, é preciso um reconhecimento. Eu acredito que eu preciso mudar. E a maioria de nós entende isso muito bem. Agora eu escuto muito algo que essas coisas já estão me entristecendo, irmão. A pessoa diz, não pastor, eu sei que eu tenho que mudar. Eu vou mudar. E não muda. Pastor, eu conheço essa mensagem desse livro, mas eu tenho agora que viver essa mensagem desse livro. E pelo amor de Deus, por que você não vive?
Pois é, eu sei que tem que fazer, mas eu vou fazer, eu vou. Irmão, não viva de promessa. Tem atitude de mudança. Vamos crescer, vamos mudar, vamos ter postura diferente. Muitos cristãos estão frustrados. E olha os perigos, olhe bem para mim. Olha os perigos que a gente enfrenta. Por que eles estão frustrados? Acham que nunca são bons o suficiente. Eu sou miserável, eu sou um coitado, eu não sou tão bom, Irmão, para com isso, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Entenda que você está num progresso. Não desanime porque você não chegou aonde queria ainda. Que isso, você não está como você queria, não impeça você de continuar crescendo e melhorando naquilo que você quer melhorar. E a outra coisa é, se acomoda porque acha que já está bom. Eu acho que já está bom, eu vou para a igreja toda semana, quarta, domingo, às vezes eu perco uma quartazinha, vou no domingo, às vezes eu perco um domingo, vou na quarta, eu acho que está beleza assim. Irmão, isso não sei o que é pior. Eu acho que o pior é nem reconhecer, é achar que não precisa melhorar. Mas eu acredito que todo mundo aqui entende que precisa melhorar. Agora, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Pedro escreve nessa carta, irmão, no fim da vida dele, alertando contra o engano e chamando os crentes à maturidade. Ele não diz, sejam perfeitos, mas ele diz, cresçam, cresça. Você precisa crescer em nome de Jesus. Você precisa crescer. Crescer é um mandamento, não é uma sugestão. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo assim, se você quiser, cresça. Não, ele está dizendo assim, crescei. É uma ordem. Cresça. Se você não está crescendo, você está piorando. Você está passando por um processo, um retrocesso na verdade. Precisa haver, irmão, desenvolvimento, mudança positiva para melhor. O crescimento cristão é um chamado, irmãos. Crescei, cresça. Crescer não acontece por acaso, é uma ordem, não é uma sugestão. Ninguém cresce espiritualmente na inércia. Ninguém cresce sem fazer nada, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ouvir uma mensagem. Ninguém cresce assim. Quer ver uma coisa, irmão? Se você quisesse fazer isso, podia até fazer agora. Pegar seu celular e olhar o histórico do seu YouTube. Olha o que é que o YouTube está sugerindo para você. Suas redes sociais. Os 10 vídeos que você vai receber como sugestão por causa do algoritmo são de crescimento, desenvolvimento espiritual, profissional, como pessoa, como ser humano, emocional, ou é só de babaquice? O que é? Irmão, olhe para você e veja se você está sendo intencional na questão da busca pelo crescimento. Você deseja crescer? Você quer crescer? Não pare, porque na graça e no conhecimento ninguém cresce sem fazer nada. Ninguém cresce sem fazer nada. A estagnação espiritual nunca é neutra. Ela sempre vai levar você para algum lugar. Se você está em ou avanço, ou retrocedendo, ou você está voltando. Você não está parado. O que você está fazendo? Se você hoje está igual espiritualmente a anos atrás, algo está errado. Se uma criança para de crescer numa certa idade e passa 1 ano, 2 anos e a criança está do mesmo tamanho e as outras crianças que têm a mesma idade que ela continuam crescendo e a pessoa começa a olhar, o que é que a pessoa diz? Tem algum problema? Essa criança está se alimentando ou não está se alimentando direito? O que é que está acontecendo? Leva no médico, porque não é normal ficar sem crescer. Estamos falando de estatura física, mas vamos trazer isso para o mundo espiritual. Se uma pessoa se alimenta da palavra de Deus, busca o Senhor em oração, vive jejuando com frequência, irmão, não tem como essa pessoa não crescer espiritualmente.
Faça dessas práticas algo comum na sua vida, comum assim, faça disso uma disciplina, a melhor palavra. Segunda coisa, nós crescemos em duas dimensões que são separadas uma da outra: graça e conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. Graça, irmão, vai falar de caráter, de atitudes, de fruto do Espírito. Graça vai falar, irmãos, do que há dentro de você: humildade, perdão, amor, santidade, de verdade. Essa é a graça que faz você entender que você vive na dependência de Deus. E conhecimento fala da sua mente, da renovação da sua mente. Fala da leitura da palavra de Deus, conhecer melhor aquilo que está na palavra. Fala de discernimento, fala de maturidade espiritual. Nós precisamos ter um equilíbrio, irmãos. Meu pastor costumava dizer assim, que a gente precisa andar na linha, no equilíbrio. Se alguém pende para um lado de dizer que ele é miserável, que não presta para nada, que não vale nada, ele está num extremo. Se ele cai para o outro lado de dizer assim: eu sou bom, eu já cheguei a um lugar que eu estou bem agora, e não tem mais humildade, se torna um orgulho. Eu preciso viver no equilíbrio, na linha, obedecendo o Senhor, fazendo o que é certo. E aos perigos que a gente enfrenta, né? Um conhecimento sem a graça de Deus se torna orgulho. E a graça sem conhecimento é imaturidade. Tem igreja que é muito intelectual e que lá todo mundo entende da Bíblia. O que você falar, o povo sabe da Bíblia. Mas o Espírito Santo não se move nesse ambiente. Há muito julgamento, apontamento de dedo. Aí você chega em outra igreja que o povo não tem tanto conhecimento bíblico, mas há um movimento do Espírito, há uma ação, e de vez em quando você vê tanta coisa esquisita acontecendo. Não digo, irmãos, no momento de culto, mas pessoas que vivem um momento que aparentemente há um mover, mas não tem conhecimento bíblico e nem caráter de vida, porque não conhece. Então precisamos crescer nas duas coisas. E Jesus que disse que isso é um grande problema. O crescimento saudável envolve um coração transformado, mas também uma mente renovada. Jesus disse lá em Mateus 22, diz: errais, não conhecendo duas coisas: não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É preciso ter conhecimento da palavra e conhecer também o poder de Deus. É preciso crescer na graça e é preciso crescer no conhecimento. Então eu preciso ter uma vida equilibrada para que eu cresça a cada dia, e isso é intencional. Se eu perguntasse a você hoje, é lógico que ninguém precisa responder aqui, mas é só para você pensar: aonde é que você está lendo a Bíblia? Todo mundo tem que ter um lugar que ele está lendo, porque sua vida, irmãos, tem que ser lendo a Bíblia a vida inteira. Terminou a Bíblia, você volta de novo. Lê 1, 2, 3, 10, 20, quantos capítulos você quiser por dia. Mas em nome de Jesus, você tem que ler essa palavra aí, você tem que ler essa Bíblia aí, irmão. Essa Bíblia não pode ficar lá na sua estante, não. Você tem que ler essa Bíblia aí. E hoje, as redes sociais brigam. Eu acho que não estão nem precisando brigar muito para ganhar das Escrituras na vida de muita gente. Eu quero que você pense nisso. O padrão do crescimento é Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento de quem? Do Senhor Jesus, na graça dele e no conhecimento dele. Conhecendo ele a cada dia, vivendo na graça dele, dependendo do Pai a cada dia. Isso é o que o Senhor chama. Não nos comparando com outras pessoas. Eu não preciso achar que sou melhor do que ninguém, irmão, porque a graça de Deus vai me fazer compreender que eu vivo pela graça. Ainda que eu busque conhecimento, eu preciso ter o cuidado para que eu não se sinta melhor do que o outro, porque senão eu caio na soberba, no orgulho, e o orgulho é o pecado que Satanás cometeu.
Se você é um crente orgulhoso, você se parece com o diabo, com Satanás. Você se acha melhor do que os outros? Qual foi o pecado de Satanás? Foi pecado de ordem sexual? Foi de ordem de comida? Foi de quê? Foi do orgulho, irmão. A soberba que subiu ao seu coração. E ele disse: subirei ao alto e me igualarei ao Altíssimo. Eu sinto que eu sou melhor do que todos os demais. Só Deus é igual a mim. Cuidado com esse orgulho. Cuidado com isso. Nada que você viva, tenha ou conheça faz de você superior às outras pessoas. A humildade é reconhecer nossa total dependência de Deus e a nossa igualdade diante dos outros. Isso é humildade. Não crescemos para aparecer, crescemos para cada dia ficarmos mais parecidos com Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Eu preciso ficar mais parecido com Jesus. Irmãos, eu conheci uma pessoa que, quando se converteu, gostava muito de evangelizar. E uma jovem contou que um dia estava sendo evangelizada por essa pessoa, e disse que olhava para os olhos da pessoa e disse assim: eu não tinha como não me converter. Eu vi Jesus nos olhos daquela pessoa. Já pensou, irmão? Eu vi Jesus nos olhos daquela pessoa. Quando ele fez o apelo, eu não tinha outra coisa a não fazer, a entregar a minha vida para Jesus. Então, irmãos, o crescimento é isso. Em Efésios 4 fala a medida da estatura da plenitude de Cristo. A pergunta não é: eu sou melhor do que fulano, sou melhor do que ciclano. Não, a pergunta não é essa. A pergunta que eu tenho que fazer é: estou mais parecido com Jesus hoje do que eu era ontem? Estou mais parecido com Jesus? O que é que está acontecendo comigo? Um melhoramento ou um pioramento? O Senhor exige de nós progresso. Você sabe o que está escrito em Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quem aqui já acordou antes do sol sair? Quem aqui já acordou antes do sol sair? Tem alguns que não, dormem até 8 horas, 9. Irmão, começa a ficar rubro, aquele céu meio um pouquinho claro e meio avermelhado, meio laranja. E vai saindo, e vai saindo, e vai começando a clarear, e vai clareando o ambiente. Se você pensar no horário de 6 da manhã, 5h40 da manhã, e pensar no horário de meio-dia, irmãos, o sol batendo forte, tudo claro. Só fica escuro no quarto de Jaedos, que tem uma cortina daquela blackout. Como é esse processo? 6 da manhã está de um jeito, 7 horas está mais claro, 8 horas está mais claro, 9 horas está mais claro, meio-dia, irmãos. A vereda, o caminho dos justos, é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser meio-dia, até estar claro. Então, irmão, não fique nas 6 da manhã, você precisa ir para 6h01, 6h02, 6h03, até chegar meio-dia. Você precisa crescer. Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará por meio de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar. Não atrapalhe aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Permita Ele mudar você. Ele quer aperfeiçoar você para a volta de Jesus, para que as pessoas vejam Jesus em você. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Aí meu pai fala assim, que sem santidade, o povo pensa assim, ninguém vai para o céu. Mas ele fala assim, sem santidade ninguém vai ver Deus. Se você não tiver santidade, ninguém verá Deus em sua vida. Se você não viver em santidade, ninguém vai ver Deus, porque a maneira delas verem Deus é olhando para nós. Mas se você não tiver em santidade, Deus não será manifestado através da sua vida. Pense nisso. Deus não exige perfeição, mas Ele exige progresso. Eu quero insistir nisso.
Eu gosto muito dessa frase que Edwin fala, porque isso combina com os princípios da palavra de Deus. Perfeição, eu quero ser perfeito, eu quero ser perfeito hoje. Você vai ficar frustrado, você não será perfeito hoje. E tem gente que vive, irmão, angustiado, porque vê alguém errar. Irmão, eu já estou vacinado quanto a isso. Meu pastor é um dos homens que eu mais admiro nessa vida, mas se algum dia eu ver algum erro dele, alguma falha dele, irmão, isso não vai acabar meu mundo não, porque eu sei que ele é homem. Eu posso não encontrar erro na vida dele, porque é um homem que busca viver com Jesus, mas certamente ele tem falhas. Então quem diz, eu quero ser perfeito hoje, vai viver com o sentimento de culpa. Mas aquele que vive num progresso, ele demonstra esperança, porque eu estou melhorando a cada dia, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu também já não sou quem eu era quando eu comecei a minha caminhada com Jesus. Eu estou num processo. Então, se eu estou num processo, tenha paciência comigo. Fala essa pessoa linda que está aí do seu lado, diga ela assim, tenha paciência comigo, tenha paciência. Tenho mais não. Tenho mais não com o João também. Tenho mais paciência, mais não. Brincadeira, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então, irmão, olhe para o outro e pense assim, ele é gente, mas cedo ou mais tarde ele vai errar. Mas cedo ou mais tarde ele vai dar um deslize, vai cometer alguma coisa, e aí eu vou continuar amando ele, porque ele está num processo que eu também estou, entendeu? A vereda do justo é como a luz da aurora. Aí quando você vê um irmão errando, você vai dizer assim, ele não está no meio-dia ainda não, ele está umas 6:30 da manhã, mas está melhorando. Escute uma coisa, Deus trabalha com um processo. Quando você é novo convertido, irmão, você ora e busca a Deus e dá, irmão, 5 minutos, você já está chorando, e a lágrima quente escorrendo no rosto, e a glória de Deus toma o ambiente, porque Deus olhou assim e disse, meu filhinho nasceu agora, eu vou derramar uma graça sobre ele. Mas, irmão, depois que você já está maduro na fé, você vai orar, irmão, e você ora 5 minutinhos, não deu nada, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, aí você começa a sentir a glória de Deus. Você diz, Senhor, com o novo convertido é tão fácil, comigo é uma briga braba comigo mesmo, para poder a glória do Senhor descer no ambiente. Irmãos, eu estou sendo ministrado através daquele livro, O Segredo do Lugar Secreto. Irmão, se você não está ouvindo, irmão, você está perdendo. Aprender a estar com Deus, a buscar a presença dEle, irmão, tem sido tão maravilhoso. Eu estou extasiado com coisas que Deus está ministrando no meu coração. Então eu preciso desenvolver, porque Deus trabalha em processos. O cristão maduro não é aquele que nunca cai, mas é aquele que aprende, se levanta e continua crescendo, melhorando. Eu caí nisso aqui, pois agora eu vou vigiar para não cair de novo. Eu vou melhorar, eu vou mudar. Vamos ficar em pé, irmão? Em qual área da minha vida eu preciso crescer? Espiritual, emocional, familiar, meu caráter. Eu preciso mudar, porque eu tenho um sentimento que eu sou esperto e eu consigo fazer com que as pessoas acreditem em mim, mas eu sei que diante de Deus as coisas ainda estão erradas. Caráter, relacionamento com Deus, eu não sinto mais a presença, eu não sou constante nas disciplinas espirituais. O que é que você precisa ajustar para continuar avançando? O que é que está travando o seu crescimento hoje? O crescimento vai exigir de você disciplina, humildade, constância e dependência do Espírito Santo. Tem que ser, irmão, todo dia. Ano passado eu fiquei animado, acho que foi em dezembro, parece. Começo de dezembro, fui na academia, malhei um pouco, aí cansado, suado. Aí fiquei embaixo daquela luz que
que reflete só para baixo assim. João estava lá nesse dia, João ainda estava indo nessa época. E aí eu olhei no espelho e, rapaz, eu estou ficando massa. Aí falei pro instrutor lá, falei, ó, Alexandre, está ficando duro aqui, está melhorando. Ele falou, se preocupa não, pastor, quando você tomar banho, murcha tudo de novo. Eu digo, e o cara tem que tomar banho, vai fazer o quê? Ele quis dizer assim, quando esfria, né, o sangue volta para o lugar e aí murcha de novo. Irmão, não tem nenhum resultado. Você pega a fita para medir, em um treino só não muda nada. 2, 3, 4, 5. Aí você pega a fita para medir, depois que você está 3 meses indo, aí já houve mudança de medida. Por quê? Disciplina, frequência, continuidade. Na vida com Deus também é assim, irmão. Ler as Escrituras todo dia deve ser um compromisso seu. Por que você come todo dia? Vamos lá, irmão, por que você come todo dia? Por algumas razões. Porque você está acostumado, porque você gosta de comer e porque você sente fome. Não é? Se você pular uma refeição, você fica com fome, não fica? E se você não tiver fome, não tiver apetite, é porque está doente. Olha para mim aqui, crente. Você tem fome de Deus? Se não tem, você está doente espiritualmente. Está doente. Não tem fome de Deus? Está doente. Tem alguns que precisam ir para o hospital, posto de saúde. Alguns outros precisam ir para a UTI. Mas não se conforme com isso não, irmão. Decida crescer. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pôr a sua vida em ordem começa quando você assume a responsabilidade com o seu crescimento. Deus não está esperando uma versão perfeita de você, mas uma versão comprometida com o crescimento diariamente. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o louvor e a honra para sempre.